Fala aí, torcedor do Corinthians, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo pra vocês mais um corte aqui do GE com as últimas informações do Timão. Corinthians que empatou ontem com o Botafogo. Galera, bora trazer as últimas informações aqui do Corinthians. Informação muito boa sobre acordo com a Caixa, finalmente vamos quitar a Neoquímica Arena. Que história é essa? Bora ver aqui tudo nesse vídeo, comenta aqui o que você acha disso. Agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo, pessoal. Voltamos com o Globo Esporte, pausa na Libertadores pra voltar pro Brasileiro e falar do Corinthians, Caioba. O Corinthians empatou em casa com o Botafogo, a gente vai mostrar pra vocês os gols dessa partida aí, começando por essa entregada. Mas enfim, Caioba, conta pra mim, o que você achou dessa partida do Coringaço? Era um jogo duro porque o Botafogo vem muito bem, com vaga já garantida na Libertadores. Mas esse jogo é o tipo do jogo que o Corinthians tem que vencer, porque você agora começa a disputa de semifinal de Copa do Brasil. E eu acho que essa instabilidade do Corinthians, esse momento mais ou menos, onde você não consegue encaixar duas vitórias seguidas, diz muito sobre o elenco que o Corinthians tem. O Corinthians tem um grande time titular, com o Carrillo, com o Yuri Alberto, com o Memphis Depay e com o Garro. Na hora que você perde um desses caras e precisa olhar para o banco para melhorar a equipe, o elenco é curto. E aí você acaba não conseguindo vencer um jogo como o de ontem, onde te daria um pouquinho mais de tranquilidade por essa última vaga na Libertadores. Você citou a instabilidade, né, Caioba? A gente tem até um telão aqui, ó, mostrando os últimos jogos do Corinthians, que mostram como realmente tá instável. Coloca aqui pra gente, ó lá, ó. Perdeu pro Red Bull, perdeu pro Ceará, ganhou do São Paulo, perdeu de 3-0 do Cruzeiro e empatou com o Botafogo. A preocupação do torcedor corintiano é aquela perguntinha que vem. Dá pra ganhar esse título da Copa do Brasil, Caioba? Dá, mas não é o melhor time nem o favorito. Para mim, quem mais joga bola nesse momento é o Cruzeiro, que é o próximo adversário na semifinal. Agora, o Corinthians em casa tem muita confiança jogando ao lado do torcedor. É duro jogar na arena. A Neoquímica, quando o torcedor faz barulho, é muito complicado. O jogador sente essa pressão. Então, o Corinthians tem sim condições de competir de igual para igual com um time que tecnicamente é melhor do que ele. O Corinthians tem que ter o entendimento, e ninguém falou isso muito hoje abertamente lá no pós-jogo, não. O Corinthians vai disputar a finalíssima da Copa do Brasil. Se o Corinthians ganha a Copa do Brasil, vaga direto para a Libertadores, o caminho não é dos mais fáceis. Tem um Cruzeiro na semifinal, primeiro em Belo Horizonte, depois em São Paulo. E aí, passando pelo Cruzeiro, ou o Fluminense ou o Vasco da Gama, talvez mais para o Fluminense. É difícil, mas é possível, palpável, o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil. Mas vamos trabalhar com a possibilidade que o Corinthians não avance ou não venha a ser campeão da Copa do Brasil. O Corinthians pode garantir uma vaga a pré-Libertadores, não só o Corinthians, o São Paulo, o Bragantino, as equipes que vêm... E o Grêmio também. Olha, ó, vamos ver a classificação aqui, ó. E o Grêmio também. O Grêmio também, enfim, as equipes que estão... O Corinthians com essa vitória hoje, se vencesse a equipe do Botafogo, o Corinthians seria o 8º. E ultrapassar o São Paulo. E ultrapassar o São Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos já G7, ok, turma? Certo. G7. Se o Corinthians não vencer a Copa do Brasil e o Vasco também não vencer, que o Vasco é a quarta força, Cruzeiro e Fluminense que estão com vaga, abre G8. Isso. Então é muito importante essa 8ª vaga. E o São Paulo, com o empate do Corinthians, ele ficou nesse momento com a 8ª vaga. O Corinthians tem mais 2 jogos pela frente, o Corinthians é o 9º com 46, o Grêmio 46, para baixo tem ainda o Bragantino, pode virar para mim aqui, ó, tem Vasco com 45, Bragantino 45. Atlético Mineiro, pô. Atlético Mineiro, O Galo pode lutar contra rebaixamento, viu? Vai dormindo aí no barulho que o Galo pode cair. Não, não cai não. Não é? Enfim, daqui a pouco a gente fala dessa segunda página aqui, mas o G8 é muito importante. E o Corinthians, assim como o Palmeiras, o Corinthians, eu vou colocar o debate para vocês, o Corinthians nos últimos 5 jogos, gente, só teve uma vitória. Perguntaram isso para o Dorival, se isso estava preocupando, porque a decisão com o Cruzeiro nas semifinais está chegando. Né? Dorival, você está preocupado? O time em 5 jogos teve uma única vitória. Perguntaram isso para o Dorival Júnior, pensando e projetando Copa do Brasil. Vejam a resposta do técnico do Corinthians na tela. Sinceramente, em sentido nenhum. Se tivéssemos também 3, 4 vitórias em sequência, talvez eu tivesse muito mais preocupado do que nessa situação. O que eu espero é que possamos repetir nesses jogos a postura que nós tivemos aqui e que tenhamos todos os jogadores em condições de poderem atuar. Eu acho que esse é um ponto importante. Nosso elenco é enxuto, nosso elenco é curto e nós contamos com todos os jogadores que aí estão para que possam, cada um ao seu tempo, dar a sua resposta dentro de campo.
Então, para eu entender, Posso o fato embora? do Corinthians Posso em 5 embora? jogos não ter nenhuma vitória não preocupa. Preocuparia se o Corinthians tivesse 3 vitórias. Sabe que isso? É a mesma coisa que falar que o 2-0. É um resultado Quando você perigoso. tá ganhando por 2-0 é muito perigoso. Cara, a gente tá acompanhando as entrevistas coletivas desses treinadores e a gente tá emburrecendo futebolisticamente falando. É verdade. A gente tá ficando burro futebolisticamente falando. Porque, gente, qual que é o nexo? Qual que é o sentido disso? Tudo bem, não dá nenhuma segurança, nenhuma garantia a um time que vem de 4, 5 vitórias consecutivas. O Palmeiras, que a gente estava criticando daqui a pouco, em 2021 veio de 4 jogos sem vencer numa final de Libertadores contra o Flamengo, possivelmente favorito, foi lá e taca, ganhou dos caras. Agora, vocês querem vender pro torcedor que não preocupa. Ei, Miller, você que jogou, você ouviu esse tipo de coisa aqui, não. Se estivéssemos ganhando, talvez eu estaria mais preocupado. Gente, vambora, acabou, tchau. Não é possível. Estamos todo burro futebolisticamente, desculpa. Não, mas então, É o fim. Garrafa, aquilo que você falou, né? Ficar pensando só na Copa do Brasil, em 15 pontos, só ganha 3, é preocupante, sim, claro. O Corinthians qual é a chance palpável? De que forma vocês acreditam que o Corinthians pode tirar uma classificação contra o Cruzeiro? Sabe por que é pequena? Porque ele vai enfrentar um Fortaleza no meio de semana lá no Castelão, com o Fortaleza, depois do que eu vi Precisando hoje. do resultado. E não só isso, eu vi hoje Fortaleza e Atlético Mineiro. Ganhou de 1-0. E depois do jogo, a comemoração da torcida né? e dos jogadores em campo, Exatamente. parecia que o Fortaleza estava sendo campeão brasileiro hoje. Todos os jogadores festejando, tirando camisa, indo pra torcida, a torcida lotando o Castelão junto. O Corinthians, dessa nhaca aí, vai pegar esse clima lá no Castelão, não aguenta o Fortaleza. 40 graus na cabeça. É difícil. Não aguenta o Fortaleza. É difícil, mas por outro lado tem o Juventude na última rodada, que já está rebaixado. Já Já está rebaixado, matematicamente. já entra em férias. Então, se ele chegar na última rodada, Dependendo dele, dependendo de 3 pontos, ou talvez de um tropeço não muito difícil dos outros, né? Então, só que essa todo mundo briga está muito É que todo mundo boa. está encavalado aí. Se o A Corinthians briga é perde pro boa. Fortaleza, ele vai ter que torcer para todo mundo perder. O São Paulo perdeu, o Grêmio perdeu, o Vasco perdeu. É difícil perder todo mundo também, né? Mas não tem jogo fácil Não, para não ninguém. tem. Para o São Paulo também não tem. Não, é o Pro Inter, São né? Paulo O Inter tá morto. Exatamente. Ó, hoje voltou o Hugo voltou, é uma peça importantíssima. O Memphis continua, né, no departamento médico. O Dorival respondeu em entrevista coletiva que o Memphis essa semana estaria voltando. Não disse voltando a jogar, eu acho pouco provável porque ainda não veio a campo. se a treinar. Eu acho que é voltando aos treinamentos e, claro, estão preservando ele para deixar forte o Corinthians para a Copa do Brasil. O Yuri Alberto saiu com problema acho que na virilha e tal. O Dorival falou que vai avaliar amanhã. E a pergunta que eu faço a vocês é: vocês conseguem enxergar no Corinthians, que decide a vaga para a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, em casa, vocês conseguem enxergar o Corinthians finalista da Copa do Brasil? Ou assim, o Cruzeiro é disparado com sobras? Como o Palmeiras era no Paulista contra o Corinthians, como o Palmeiras era na Copa do Brasil contra o Corinthians. A pergunta é essa. Como é que vocês enxergam Corinthians muito palpável, pouco palpável, Corinthians chegar à decisão da Copa do Brasil? O Garrafa, eu acho que o principal adversário do Corinthians hoje é o próprio Corinthians. É o momento que ele vive. É um escândalo atrás do outro. E às vezes até se discute, poxa, mas isso interfere no campo, interfere no vestiário. O Miller pode falar isso melhor do que todos nós. Eu acho que interfere. Né? Então, o problema maior do Corinthians hoje é o próprio Corinthians. Né? E se a gente for discutir a questão teórica, contra o Cruzeiro ele não tem nenhuma chance. É claro que em 2 partidas no futebol pode ser alguma coisa, conseguir um resultado fora, né? Um bom resultado fora de casa para decidir na Neoquímica. O Dorival conseguiu fazer isso com o São Paulo. Contra o Flamengo, né? Pode acontecer, mas não é o favorito. Grande adversário do Corinthians, além de ser o próprio Corinthians, e eu sei que o torcedor vai ficar bravo comigo aqui, o Corinthians corre o risco de fechar as suas portas, se não abrir o olho. Como assim, Tô falando sério, tô falando sério. As pessoas acham que é zoeira, que é resenha mor, conversa de boteco, não. Não é. Eu estive recentemente, há algumas semanas, com o presidente Osmar Stabile e falei inclusive isso para ele. Porque, gente, é só você analisar um pouco de matemática. Corinthians tem um estatuto retrógrado. Corinthians tem um monte de gente mamando na teta do clube. Corinthians tem quase 3 bilhões de dívidas. O faturamento bruto do Corinthians projetado na próxima temporada é de 1,2 bi.
Só de juros o Corinthians tem mais de 400 milhões. O Corinthians tem um potencial de receita gigantesco, mas não consegue, o Corinthians está numa areia movediça gigantesca. O Corinthians está passando por uma reforma de estatuto. Quem vai reformar esse estatuto? Os mesmos caras que destruíram a instituição. O Corinthians está tratando uma questão de SAF. Quem vai ser o imbecil, o insano de colocar o seu dinheiro numa instituição que ele não vai poder conduzir o próprio dinheiro? A SAF não seria uma saída? Claro que seria uma saída. A partir do momento, o jogador, que o Corinthians possa, através do estatuto, permitir que esta SAF tenha mais de 50% do clube. Do clube. Ah, mas a torcida não quer. Ah, porque o Corinthians não tem dono. Então continue assim, com as mesmas raposas, comendo sempre os mesmos coelhos e mamando sempre na mesma teta. Bacana, continue assim que vai chegar longe. Parabéns. Capela, esse é o aspecto político, mas é dentro de campo. Influencia. Muito. Todos os jogadores estão falando sobre isso. O Palmeiras não é o que vive estável. O Corinthians deitou esse ano em cima do Palmeiras, gente? Pontual, né? Sim, isso é uma coisa tudo bem, Não adiantou nada, Garrafa. Pô, o título paulista e tirar o Palmeiras, você acha que não adiantou nada? Ganhou o título paulista, mas assim, deitou e tá onde na tabela? A temporada não é só o Ganhou o Paulista. Paulista, e aí? Vocês e aí? escorraçaram E aí? Tá na semifinal da Copa do Brasil, peraí. Peraí, como não adiantou nada? Ah, não, tá tudo legal no Corinthians. Não, pera, legal. tô dizendo isso. Então vamos, eu não tô vamos lá. defendendo, Vamos gastar mais que a lá arrecada. está uma bagunça, é uma coisa. Agora, o fato da bagunça estar, e o Corinthians está à véspera de uma Copa do Brasil, né, de uma semifinal, pode chegar a decisão da Copa do Brasil. O Corinthians, na bagunça, tirou o todo-poderoso Palmeiras da Copa do Brasil. Ele foi campeão paulista em cima do Palmeiras. Então, são coisas distintas. E isso não anula toda a bagunça do Corinthians não gente. tem que pensar na questão competitiva. Desculpa, torcedor, pode ficar bravo comigo. Um clube de futebol foi feito para conquistar títulos. Só que não dá para o Corinthians pensar grande Capela, do seu tamanho, da maneira que tá Capela, uma são duas bagunça. coisas distintas. É a mesma coisa, nesse momento. Garrafa, ou você tem tá pedindo pra torcida do Corinthians, então esquecer a Copa do Brasil? Não é esquecer a Copa do Brasil, peraí, é Capelães. entender e colocar na cabeça que ou você melhora a parte administrativa nos próximos anos, ou o Corinthians vai fechar as portas. Sabe o que é, Capelanes? O Garrafa vai esperar o Corinthians perder a Copa do Brasil. Pra bater. Que aí eles vão escorraçar o Corinthians. isso. Eu acho que é isso. Vocês estão Que fazendo tá tudo com o Palmeiras. errado. Não, que tá tudo errado, mesmo. Então, o Corinthians tá com transfer ban, tá tudo errado. isso, ô Garrafa, Só não que eu tô tem, discutindo bola. No Brasil, Garrafa, não existe a matemática. Você ter um time, ou você tem muita dívida, ou você tem um Capelani, time você está organizado. coberto de razão. Isso, não Só que dá. até final do ano o Corinthians não vai resolver o problema dele financeiro até dezembro. É uma outra questão, mas enfim, a discussão é válida. Capelanes, para você sabe que futebol é pura emoção. O que eu não entendi foi essa saída de bola da defesa do Botafogo. Coloca na tela aí, Chile. Eu quero que o jogador fale. E o gol do Ranieri, né? A saída da bola da defesa do Botafogo, o primeiro gol do Corinthians. Quero que o Miller fale. O que acontece, Miller? Essa bola para o seu companheiro, e esse é um erro que todos os times cometem no futebol brasileiro. O jogador recebe a bola de costas, tem que receber na diagonal, até porque é um princípio de bola. Agora, esse princípio, os jogadores quebram constantemente, e aconteceu isso aí, ó. O goleiro erra e dá um passe na fogueira, e o jogador do Botafogo dá de costas. O Ranieri, esperto, foi, antecipou a jogada e roubou a bola e fez o gol. Não parece que virou obrigação, todo mundo tem que ter a tal da saidinha, às vezes sem ter qualidade? Ou isso virou mesmo. Né? É uma questão do futebol de hoje. Os goleiros precisam saber minimamente jogar com os pés. É verdade. E quem sabe jogar com os pés acaba se sobressaindo em relação a outros goleiros, até mesmo em relação aos fundamentos de goleiro, né? Quando a gente até compara, por exemplo, quem foi melhor, Rogério Ceni ou Marcos? Rogério Ceni ou Dida? Ah, não. O Dida foi melhor debaixo das traves, mas o Rogério era mais completo, porque fazia gol, porque saía com os pés. Então, hoje, o goleiro também precisa saber jogar com os pés, porque faz parte de um futebol mais dinâmico. Mas nesse caso, eu acho que o Laulink não viu a chegada do Ranieri por trás, sabia? Então ele é amigo do Geraldo Magela. Pois é, pode ser. Mas é o que o Miller disse, o cara tá de costas tá também. Tá de costas, né? me dá a impressão. Cara, sei lá, se você tem qualidade para sair jogando, muito melhor, né? Essa saída bem executada, ela traz benefícios para o time. Exato. Já quebra uma primeira linha de marcação, não é isso, Miller? Claro, a intenção é essa, é quebrar a primeira linha de marcação. Agora, por falar em linha de marcação, ô Prieto, o Corinthians teve praticamente a defesa titular que vai jogar contra o Cruzeiro. Deixa eu ver o gol do Cuiabano aí pra gente avaliar. Vamos lá. Coloca pra gente o gol do Cuiabano, o gol de empate do Botafogo. Miller, começo com você e a bancada. O Mateuzinho, ele fechou a diagonal no jogador do Botafogo, só que ele na dividida ele acaba caindo. E o seu companheiro não acompanhou o Cuiabano, o garoto lá não acompanhou o Cuiabano. O Cuiabano tem muita força física. Ele é um jogador de frente, pra frente. Ele não é jogador defensivo, o Cuiabano. Mas na frente ele apoia muito bem. E acabou fazendo o gol, olha só. Não acompanhou,
ele domina a bola e na saída do Hugo ele faz um gol bonito, quer dizer, Ou foi seja, um erro coletivo, né? Porque você tem que fechar a diagonal, né? O Mateuzinho veio aqui no meio, ele acaba caindo, sai da sua posição, aí tem que ter a peça de reposição, e não repôs a tempo, porque o Cuiabano, olha só, ele antecipa, faz um mini facão e acaba fazendo o gol. O trabalho do Dorival é ruim, né, gente? Ele Vamos chegou, combinar ele chegou aqui. em abril? Exatamente. Foi abril que ele chegou? O Dorival chegou em abril, né? Abril, né? É. Ele não poderia ter adotado um padrão de jogo um pouco melhor no Corinthians, desde abril, com o elenco que tem? Eu acho que dava, hein? Eu também acho. Assim, Mas o Dorival não Dava pode pra fazer reclamar. um pouco melhor, né? Mas o Dorival, ele foi pra entrevista coletiva e de novo reclamou do elenco curto. Ô, Dorival, deixa eu te falar uma coisa. Eu adoro o Dorival, uma das melhores pessoas que eu conheço do futebol. Concordo. Mas quando ele foi contratado, sabe o que ele falou? Que ele ficou apaixonado, não nessas palavras, mas que ele gostou do projeto esportivo entregado para ele. Mas ofereceram para ele 4 jogadores que não vieram. Olha o projeto Caiu um esportivo. transfer ban. Olha o projeto esportivo que entregaram pro Dorival da bagunça que é o Corinthians. Prometeram para ele falou publicamente, Capelães, Por favor, que né, gente? prometeram 4 jogadores, não vieram, e mais, e não tô Mas aqui tem que pra se fazer. virar, ele tá lá. E não tô para fazer defesa. Tá na seleção brasileira, ele tem que dar suas Não pulsas, tô para dar seu fazer, jeito. não tô para fazer defesa pro Dorival, mas ele teve o trio Gin, que é o Garro, o Yuri e o trio Memphis. Gin, pelo amor né? de Deus. É que é a base Essa do Corinthians. nutelagem, hein, É a base do Corinthians, o Sim, Capelães. é verdade. É a base do Corinthians. Ele foi ter, já no segundo turno, em 4 ou 5 jogos. Tudo bem, mas um grande e levou o treinador Corinthians acha à final da outras Copa do Brasil com possibilidades. transfer ban, sem Semifinal. reforço. Só o Vitinho veio de reforço. O Garrafa, tudo bem, mas ele é muito bem remunerado e muito gabaritado para poder achar opções dentro de um elenco. Por mais que não tenha grandes opções, olha para a base, dá seus pulos. Dava para fazer mais? Achou o Guinegão e arquivou o moleque. Olha só, o Grêmio é um time muito mais fraco tecnicamente que o Corinthians. E o Mano deu jeito. O que você tá falando aí? Deu jeito. O Mano deu jeito. Deu jeito no time. Tirou o Grêmio lá de baixo. Vai ganhar nada, mas não vai cair. Exatamente. É isso. Ele conseguiu, eu acho que se o ele conseguiu Corinthians, revigorar o time. se o Corinthians conseguir aí a vaga direta na Libertadores da América, direto que eu estou dizendo é a 8ª colocação, é vitória para a temporada. título. É vitória. Com certeza. É vitória da temporada. O quê? Se ele conseguir Nossa ali a Senhora. 8ª posição do Campeonato Brasileiro, Total. A campanha que fez até agora. Campeão paulista em cima do rival. isso. Elimina, todo mundo sabe, eliminar o Palmeiras, ou o Palmeiras eliminar o Corinthians, É verdade. tem um peso muito grande. É O Corinthians, incrível do com Corinthians. todos os problemas, elimina o Palmeiras com 2 vitórias, uma maravilhoso. na Neoquímica Arena e a decisiva no Allianz, e se classifica para pré-Libertadores. Não estamos nem falando da possibilidade Não. de título. Com o Oitava rival não posição ganhando ali. nada, é churrascada para o corintiano. É isso. Que está se contentando com pouco. Qualquer outro clube que estivesse na posição do Corinthians hoje, na bagunça que está, estaria na zona de rebaixamento. Isso. O Corinthians só não está pela camisa pelo seu tamanho. isso Ponto. Então, e como é que você fala que o trabalho do Dorival é muito ruim? O trabalho do Dorival é péssimo, não é muito ruim. Desculpa, ainda bem que você me corrigiu. É péssimo o trabalho do Dorival. É péssimo o trabalho do Dorival. Vocês acham bom o Corinthians jogando? É organizado? Capela, Tem padrão? Por que você acha que é péssimo o trabalho do Dorival? Péssimo. O Dorival não conseguiu achar um padrão pro time. Ah, mas ele não teve o trio Gin muitas vezes, ok. A gente não cobra aqui que os bons treinadores, os treinadores diferenciados, como no caso é o Dorival, que até outro dia estava na seleção brasileira, ele acha soluções dentro do elenco. Qual foi a grande solução que ele encontrou? O futebol do Corinthians é paupérrimo. O Corinthians está pela camisa. E vou falar, o Corinthians pode chegar a uma final de Copa do Brasil? Pode. Pela mas camisa o primeiro e pela jogo... torcida. Isso, pela Corinthians torcida. campeão, quero o senhor aqui Não no vai, programa. não vai. Vem cá. Quero o senhor vem no cá, programa. pode, ó. Quero o senhor no Eu faço a camisa, eu faço o Corinthians camisa. vai acabar. Eu faço o programa tá com um a ano camisa do horroroso. Corinthians, não problema Foi nenhum. uma estratégia para te convidar para vir no programa. Eu vi novamente. Mas vou dar uma sublinhada final aqui sobre o Corinthians. Galera, e o Corinthians está negociando com a Caixa um acordo aí de 15 anos para quitar a Neoquímica Arena. A Caixa pegaria o name rights da arena, ficaria com o nome da Caixa no estádio e que pegava essa dívida, né, pessoal, e quitava a dívida aí de pouco mais de 700 milhões. O Corinthians está querendo fechar esse acordo para não ter mais essa dívida do estádio, né, ficar totalmente quitado. Galera, o que vocês acham aí desse acordo? Vocês aprovam? Acham que vale a pena o Corinthians fechar? O que vocês acham? Não vou prolongar muito o vídeo aqui para não ficar muito longo, mas já vou deixando a minha opinião. Eu aprovo demais esse acordo, seria muito bom para quitar uma grande parte da dívida do Corinthians. Agora eu já quero saber a opinião de vocês, se vocês aprovam ou não esse acordo. Sem mais enrolações, eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal.